Senhor, nos ensina, e temos essa força, Pai, vindo do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, para estarmos aqui, Senhor. Nos reveste, meu Deus, com toda a Tua armadura, meu Deus, celestial, Pai querido. Pai querido, recebe este culto dessa noite, Senhor Deus. Vai com aquelas pessoas que estão a caminho dos seus trabalhos, vai com aquelas pessoas que estão nas suas casas, nos seus lares, nos assistindo, Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, conforme a Teu querer, a Tua vontade,
acima de todos os céus, para encher
Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que pensa crendo que haja obter a resposta sem na fé enfraquecer. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou, por alguém que firme nele confiou, e que da promessa em nada duvidou. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Amém? Vamos cantar chuvas de bênção? Chuvas de bênção teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos teremos, chuvas mandadas dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênção dos céus. Todas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores por elas, graças do céu obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já ao Senhor, que essa bendita promessa venha trazer-nos vigor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém? Eu vou fazer essa pequena oração e logo depois nós estaremos lendo a mensagem. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus, pelos louvores, obrigado pelos cantos, Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui, Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer pela saúde, nós queremos te agradecer pelo pão de cada dia, nós queremos te agradecer, Senhor Deus amado, pela vida dos nossos filhos, meu Deus. Nós pedimos, Pai querido, que o Senhor possa levantar gerações de adoradores, meu Deus. Que o Senhor possa levantar jovens, crianças e adolescentes e adultos, Senhor Deus amado, para aprender a tua palavra, Senhor. Pai querido, eu te peço, Senhor Deus, tira a idolatria do nosso país, meu Deus.
pessoas, Pai querido, para trabalhar, Senhor Deus, para fazer a tua obra, meu Deus. Pai querido e Pai amado, nós somos bem-aventurados, meu Deus, porque quantas pessoas, Senhor Deus amado, estão internadas em hospitais, Senhor. Quantas pessoas não podem enxergar, Senhor. Quantas pessoas não podem falar, meu Deus. Quantas pessoas que são mudas, Senhor Deus amado. Quantas pessoas, meu Deus amado, não têm um braço, não têm seus braços, não têm suas pernas, Senhor. Quantas pessoas, Senhor Deus, estão, Senhor Deus amado, debilitadas, meu Pai. Visita, Jesus. Visita os orfanatos, meu Pai. Visita, meu Pai amado, Pai querido, os manicômios, meu Deus. Visita, Senhor Deus, o órfão, a viúva, Pai. Visita os asilos, meu Pai amado, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai querido, em nome de Jesus, fazer morada, Senhor, em cada lar, Senhor Deus amado, que o Senhor possa fazer morada, Deus, que as pessoas não possam deixar de orar, que as pessoas não possam deixar de ler a Bíblia, Senhor, que as pessoas não deixem de buscar a tua face, Senhor. A tua palavra fala, Senhor Deus, que se nós tivermos, Pai, como grão de mostarda, meu Deus. Ai, Pai querido, tantas coisas grandes o Senhor pode fazer nas nossas vidas, Senhor. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor possa salvar, Senhor Deus amado, todas aquelas pessoas, Senhor Deus, que olharam para trás, Senhor. Pai querido, a tua palavra fala, Deus, que 1000 cairão ao nosso lado, 10 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, Senhor. E bem-aventurada, Senhor Deus amado, nós, que a gente não anda pelos conselhos dos ímpios, meu Pai. A gente anda no conselho do Senhor, meu Pai. Como diz Salmos primeiro, Senhor. Pai amado, Pai querido, o Senhor é o nosso conselheiro, meu Deus. O Senhor é o nosso guia, Senhor. O Senhor, meu Pai amado, é Deus Todo-Poderoso, Pai querido. Atende, Senhor Deus amado, conforme o teu querer e a tua vontade, Senhor, as nossas orações, Senhor Deus amado. Obrigada, Jesus Cristo. Obrigado pela salvação, Senhor. Obrigado por todas as pessoas, Senhor Deus amado, que têm feito a tua vontade, Deus. Que o Senhor possa derramar dons sobre os homens, meu Pai. Porque eu sei, Senhor Deus, que o Senhor pode falar através de sonhos, Senhor Deus. O Senhor pode dar visões, ó Pai. O Senhor pode dar o espírito de discernimento, o espírito de sabedoria, de inteligência e de temor do Senhor, meu Pai. Levanta, meu Deus amado, verdadeiros profetas, Senhor, nesta terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Porque eu sei, Senhor Deus, que passará do céu e a terra, Senhor, somente a tua palavra não passará. Foi por isso, Senhor Deus, que o Senhor deixou a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Senhor. Que o Senhor deixou exemplos, Pai, daquelas pessoas, Pai, que um dia te serviu, Senhor Deus, e não foi em vão, Senhor Deus amado, delas crerem em ti, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, o mensageiro dessa noite, Senhor, e ele possa ser usado através do teu Espírito Santo, Pai, para transmitir a tua palavra verdadeiramente a nós, Pai. Que a gente possa ficar atento, Pai, a ouvir a tua voz, Senhor, mesmo quando o Senhor está em silêncio, Deus, é porque o Senhor está trabalhando na nossa causa, Senhor. Obrigado, Jesus. É que eu oro e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados irmãos, e aqueles que estão em casa nos assistindo. Que bom nós estarmos aqui nessa noite e podemos compartilhar da palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Atos. Ali nós vemos como se iniciou a igreja e como aqueles irmãos viviam como Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, agiu no início da igreja, e os confrontos que a igreja começa a enfrentar. Semana passada nós falamos sobre como enfrentar as dificuldades e perseguições. Nós vimos que os apóstolos, os discípulos, começaram a enfrentar dificuldades e perseguições. Logo depois de Pedro ter curado aquele aleijado, aquele mendigo que ficava na porta do templo chamada Formosa. E hoje à noite nós vamos falar sobre as exigências do testemunho cristão. Amados irmãos, nós estamos em um mundo que nos impede
de nós testemunharmos muitas vezes de Cristo. E nós vamos ver no texto da palavra de Deus que isso não é novo. E há necessidade sim de nós testemunharmos de Cristo. Onde quer que nós estejamos, nós devemos testemunhar de Cristo, assim como os discípulos o fizeram. E eu convido a você a abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 4, verso do 8 até o versículo de número 22. As exigências do testemunho cristão. Atos capítulo 4, verso do 8 até o versículo de número 22. A palavra de Deus nos diz assim: cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu: autoridade e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado, e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro nome, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal, reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que ele pudesse fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si: que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram o sinal, como todos em Jerusalém sabem, mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem desse nome a mais ninguém. Então chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soltaram. Não sabiam como castigá-los sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Pois o aleijado que havia sido curado, milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Lucas vai nos mostrar aqui a primeira confrontação entre os cristãos e o mundo. Amados irmãos, nós vivemos no mundo, mas nós não fazemos parte do sistema do mundo. O sistema do mundo, como diz a Bíblia, jaz no maligno. O sistema do mundo leva o indivíduo, leva a pessoa para o inferno. E por isso que nós vamos ver que houve uma confrontação entre os cristãos e o mundo. Eles tentavam de todas as maneiras impedir o testemunho da igreja, mas a palavra de Deus nos fala que as portas do inferno, a porta do Hades, não prevalece contra a igreja de Cristo. Não é nós que corremos de Satanás, é Satanás que corre do poder que a igreja tem, que Cristo deu. E esses homens impediam que esse testemunho fosse dado. Por isso que Lucas vai detalhar aqui para nós, comprovando as palavras de Jesus. Lá em João 18:19, se o mundo os odeia, lembre-se que primeiramente odiou a mim. O mundo os amaria se vocês pertencessem ao mundo, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia.
perseguição contra os cristãos. E nós vimos muito bem isso diante do isolamento da pandemia. Quando fizeram lá o cálculo, a abertura de tudo, as igrejas não foram nem incluídas. Como se a igreja não fosse importante. Como a igreja não tivesse relevância no mundo. Como não existisse a igreja no mundo. E isso é perseguição. Mas graças a Deus, o poder que a igreja tem, irmãos, não é um poder humano. É o poder que Jesus Cristo deu. Nós vamos encontrar nesse texto 5 exigências para o testemunho contínuo. Apesar da oposição do mundo, é vontade de Deus que nós, como cristãos, como igreja de Cristo, testemunhe qualquer situação da pessoa de Jesus Cristo. Nós não devemos ser covardes, nós não devemos ser tímidos diante de qualquer confrontação e oposição que nós passarmos. Nós devemos testemunhar de Cristo, ainda que a espada possa estar posta e nós possamos perder a nossa própria vida por Cristo. Ainda assim, Deus quer que nós testemunhemos dele. Amém? O primeiro testemunho cristão, o testemunho cristão exige ousadia para as ocasiões adversas. E nós vemos aqui que os apóstolos estão diante dos líderes, diante da corte do Sinédrio, e que eles poderiam ficar tímidos, se acovardar, mas não. Eles falam no verso de número 5, é interessante, lá no verso de número 5, no dia seguinte, o conselho das autoridades dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniam em Jerusalém. Então, o Sinédrio, eles se reuniram, para o mesmo Sinédrio que havia condenado Jesus Cristo. O Sinédrio era uma corte injusta e dominada pelos sumos sacerdotes. E, aliás, até a condenação de Cristo foi injusta pelo Sinédrio, quando condenou a Cristo para ir para a cruz. O Sinédrio interpelou os apóstolos sobre o seu procedimento, no verso de número 7, que diz assim as Escrituras: mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então, o que Deus exige de nós? Que nós tenhamos ousadia para pregar a palavra de Deus, para dar um testemunho cristão com os nossos irmãos Pedro e João, que deram um bom testemunho, mesmo diante do Sinédrio, mesmo eles sabendo que o Sinédrio havia condenado Cristo à cruz, mas eles, mesmo assim, teve ousadia para, nessa ocasião, que era uma ocasião adversa. Às vezes a gente fala assim: mas eu estou diante da lei, das autoridades, e mesmo assim eu devo ter ousadia para evangelizar, para testemunhar de Cristo? Sim, meus amados irmãos, devemos sim ter, a todo momento. Então, em primeiro lugar, o testemunho cristão exige que nós tenhamos ousadia para as ocasiões adversas. Em segundo lugar, o testemunho cristão exige uma palavra de confrontação com esses servos de Deus. A confrontação ocorrerá pela qualidade de vida dada pelo Espírito Santo, como no verso número 8, que eles estavam cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá essa palavra de confrontação. Por isso nós não precisamos temer, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. A confrontação estabelece a verdade dos fatos. O milagre foi uma boa obra e não um crime, como nós vemos no verso de número 9. Estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de uma aleijada. É interessante se o mundo soubesse o valor que a igreja tem. Se o mundo soubesse o valor que o Evangelho tem. Se o mundo soubesse o valor que Jesus Cristo tem. Mas me parece que o mundo não entende isso. Até porque se eles entendessem, eles aceitariam a Cristo. Então, exige sim uma palavra de confrontação. A confrontação declara a salvação somente em Jesus Cristo. O
próprio Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E no versículo de número 12, os apóstolos cheios do Espírito Santo, eles falam: não há salvação em nenhum outro, não há em nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Buda não pode salvar. As religiões afros não podem salvar. Nenhuma outra religião, aliás, a religião não pode salvar. A única pessoa que pode salvar é Jesus Cristo. Os filósofos falavam o seguinte, que um pássaro, ele não pode ir ao sol. E por duas coisas que podem acontecer. Primeiro, que um pássaro não teria vigor de voar até o sol, porque o sol está distante, milhões e milhões de terras distante da Terra. Então, quando o pássaro começasse a subir, chegaria no momento que ele ia cansar e ia morrer. Um segundo detalhe é que, mesmo que o pássaro chegasse próximo do sol, ele morreria queimado. Por exemplo, nós estamos vendo aí 36, 40 graus, nós já não aguentamos. É quente demais. Agora imagine chegar próximo do sol. O que aconteceria? Nós morreríamos escuricados, queimados. E por que eu estou falando isso? Porque é verdade, o homem não pode ir a Deus, mas Deus veio até o homem por intermédio de Jesus Cristo. Jesus veio buscar e salvar todos aqueles que estavam perdidos. Por isso que os discípulos falam: olha, não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. A salvação só há em Jesus Cristo. Por isso que Pedro confrontou eles, declarando que só Jesus Cristo pode salvar a humanidade, só Jesus Cristo pode salvar o ser humano. Terceiro, o testemunho cristão exige uma experiência pessoal em Cristo. E quando é que nós temos essa experiência pessoal com Cristo? Quando nós recebemos a Cristo como Salvador. Está aí no verso de número 13 até 16. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que ele pudesse fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali, diante deles. O testemunho cristão exige uma experiência pessoal com Cristo. Eu já falei para os irmãos aqui que não é porque a pessoa está na igreja que a pessoa tem uma experiência pessoal com Cristo. Não é porque a pessoa vem na igreja no domingo, de manhã, traz a Bíblia, que isso quer dizer que ela é cristã, que ela já entregou a vida dela a Jesus Cristo. Até porque a igreja não está bom. Nós não vamos ver briga, nós não vamos ver ninguém batendo ninguém. Chega no tempo, senta, vai ouvir uma boa música, uma boa mensagem. É um lugar bom para estar. Então não é por a pessoa estar dentro do templo que ela já teve uma experiência pessoal com Cristo, que ela já teve a experiência da conversão, de se converter a Jesus Cristo. A experiência pessoal produz intrepidez, substituindo a ignorância pela coragem e a ousadia, como os apóstolos. A experiência pessoal resulta na intimidade com Jesus. O convívio que esses discípulos, esses apóstolos tiveram, 3 anos e meio com Jesus Cristo, fez com que eles tivessem essa intimidade com Jesus. E agora falar do nome de Cristo. Só fala o nome de Cristo quem teve essa experiência pessoal com Cristo. Eles conviveram 3 anos e meio. E nós aceitamos a Cristo, entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus Cristo. E por isso nós podemos ter essa intimidade com Jesus Cristo. O testemunho cristão exige essa experiência pessoal com Jesus Cristo.
esses discípulos tiveram essa experiência pessoal. Diferente de Tomé, que pediu, para ver, tocar em Jesus Cristo, não creu, mas os discípulos não. Jesus já tinha partido e mesmo assim eles continuaram a pregar o Evangelho, a falar de Jesus Cristo. Isso demonstra uma intimidade pessoal, uma coragem, uma intrepidez, em vez de ficarem tímidos e sem coragem. Em quarto lugar, que nós tiramos aqui do texto, é que o testemunho cristão, ele exige obedecer primeiramente a Deus. Isso está no verso 17 ao versículo de número 20, que diz assim: mas para evitar que espalhe sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Agora é interessante, os discípulos eles obedeceram, chamaram de canto a Pedro e João e falaram: olha, vocês não podem mais falar do nome de Cristo, vocês não podem mais falar desse Jesus Cristo e nem o milagre que ele fez na vida desse coxo, desse aleijado. E por isso que nós devemos obedecer em primeiro lugar a Jesus Cristo. A obediência a Deus enfrentará as piores ameaças humanas. Nós seremos ameaçados por obedecer a Deus. A obediência a Deus faz com que se lute por aquilo que é justo. Por isso que nós lutamos pela causa do Evangelho. E a obediência a Deus requer um relato ao que se viu e ouviu. Quantos relatos nós não temos ouvido de pessoas que têm sido transformadas pelo poder de Cristo? E como nós não vamos relatar isso? Como nós não vamos falar disso? Eu não sei se é verdade, mas conta-se uma história de um grupo, os bárbaros, que chegaram numa cidade, aqui na América Latina, cidadezinha pequena, e lá estavam reunidos os cristãos, adorando a Deus. E aí os bárbaros entraram dentro da igreja e falaram assim: olha, aqueles que negarem a Cristo, fiquem do lado de fora, mas aqueles que não negarem a Cristo, fiquem dentro da igreja. E aí, o número dos que negaram a Cristo foi maior do que aqueles que não negaram a Cristo. E aí ficaram do lado de dentro da igreja aqueles que não tinham negado a Cristo, e aqueles que negaram a Cristo ficaram lá fora. E aí os bárbaros fecharam a porta da igreja, e aí os que estavam dentro da igreja só começou a haver tiro lá de fora, rajado de tiro. E aí depois abriu-se a porta e viu que todos aqueles que negavam a Cristo estavam mortos. E aí os bárbaros falaram assim: nós estamos querendo implementar um trabalho aqui e nós não queremos pessoas covardes conosco. Eu não sei se é verdade a história, eles querem um Islã, era um grupo terrorista, e aí aqueles que negaram a Cristo foram covardes, morreram. Eu não sei, irmão, se em algum momento da história da igreja, se nós podemos passar por isso também. Mas eu sei o seguinte, eu posso afirmar isso, que o número daqueles que vão negar a Cristo vai ser muito grande. Eu não sei quantos viram um missionário que estava indo, os bárbaros iam matar ele, recente agora saiu, uma notícia, e ele estava com a roupa toda vermelha, e os camaradas falaram: você vai morrer porque você estava pregando o Evangelho. E aquele missionário, ele estava indo para morrer feliz, alegre. Havia alegria no rosto dele, ele estava feliz, porque ele sabia por que ele iria morrer, que era pela causa de Jesus Cristo. E por isso que nós não devemos negar a Cristo, e por isso nós não devemos obedecer aos homens, desde que isso atrapalhe a nossa evangelização, o nosso amor a Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens, até porque foi Deus que nos deu a vida, não foi os homens. Então a obediência a Deus requer o relato daquilo que se ouviu e se viu. Por que nós testemunhamos de Cristo? Porque Cristo transformou as nossas vidas, e por isso nós podemos testemunhar daquilo que nós vimos e ouvimos. Em quinto lugar e último,
O testemunho cristão exige a glorificação a Deus, versos 21 a 22 do capítulo 4. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim os soldados os soltaram, não sabia como castigá-los, se provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Olha que interessante, né? O relato deles irem para o Sinédrio, deles serem ali julgados pelo Sinédrio, o que aconteceu? Fez com que eles não tivessem nenhuma acusação contra eles e soltassem eles. E eles estavam o quê? Glorificando a Deus, verso número 21. Não tinham como castigá-los sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido. Mesmo contra a vontade humana, Deus é glorificado quando a sua vontade é realizada. O que eles fizeram? Soltaram os discípulos. Mesmo contra o desejo humano, Deus é glorificado quando suas ações são vistas e confirmadas por todos. Eles não tinham como negar que aquele aleijado tinha sido curado. Mesmo contra os impossíveis humanos, Deus é glorificado quando o seu poder é comprovado. E Deus ainda faz isso nos dias de hoje, irmãos. Deus cura, Deus liberta e Deus salva. E o nome dele é sempre glorificado, como os discípulos aqui, os apóstolos estavam fazendo. Eles não sabiam como castigá-lo, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Como negar o milagre? Não tem. O homem já tinha mais de 40, alguns teólogos dizem que ele tinha 42 anos de idade. Ele tinha 42 anos que era aleijado. Ele foi curado. Vai falar que foi o quê? Que era mentira, que ele não era aleijado? E aí, como foi comprovado a cura do homem, eles tiveram que soltar os discípulos. Você tem enfrentado a adversidade por causa do testemunho a respeito de Jesus? Diante da oposição do mundo, qual tem sido a sua maneira de testemunhar de Cristo? Sua vida foi transformada por Jesus, capacitando a um testemunho eficaz e contínuo? Você tem deixado o Espírito Santo te usar em seu testemunho? E por último, Deus deseja testemunhas ousadas para proclamar a salvação em Jesus Cristo. É isso que Deus deseja de nós. Que nós possamos ser testemunhas vivas daquilo que Deus tem feito no mundo, do que Jesus tem feito no mundo. Aí fica a critério de nós, estar disposto ou não a ser vasos de bênçãos para ser usados na mão de Jesus Cristo e testemunhar dele a todo momento daquilo que ele tem feito. Eu gosto muito de Paulo, quando Paulo ele fala, que o viver para ele é Cristo e o morrer para ele é lucro. Ali Paulo demonstra ter uma vida de dependência de Jesus Cristo, que independente do que ocorresse, ainda assim ele ia louvar e glorificar a Deus. Eu creio, irmãos, que é essa vida que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos ser testemunhas vivas, testemunhas populares daquilo que Cristo tem feito no mundo. O que dizer da Cristolândia, né? Quantas pessoas têm sido salvas naquele lugar ali? O que dizer de tantas pessoas que têm sido salvas, pessoas que têm tido a sua vida transformada por Jesus Cristo? Esse dia eu estava vendo uma pessoa, duas fotos, um antes e depois. A pessoa antes de conhecer Cristo, na vida de drogas, toda desfigurada. Aí a pessoa teve uma experiência com Cristo, se converteu a Cristo, totalmente transformada. A gente nem acha que realmente aquela pessoa era aquela ali da foto. E aí fica a critério de cada um de nós estar disposto a testemunhar de Cristo e dar um bom testemunho, como os discípulos Pedro e João assim o deram. Amém? Semana que vem nós vamos entrar no capítulo 5. E para a semana que vem a gente vai ver sobre o pecado no meio da igreja. E aí nós já entramos no capítulo 5, nós vamos falar um pouco sobre Ananias e Safira e como nós vamos
no meio da igreja. E aí, para outra semana, fica com os princípios fundamentais para a evangelização, a partir do capítulo 5 ainda, do 1 até o verso número 42. Amém? Eu quero cantar para os irmãos mais um louvor, antes de nós encerrarmos, e depois eu quero orar, e aí nós encerraremos. Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Amém? Vamos louvar então? Louvamos, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Amém, amados? Tem algum pedido de oração que os irmãos gostariam de colocar nesse momento? Eu vou orar e depois nós encerraremos o culto dessa noite. Vamos orar pela família, na hora. Mais algum pedido? Não, né? Ok. Eu peço aos irmãos que estejam orando pela vida da Leila, né, sua família, para que Deus possa restaurar aquela família. Ora também para aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook ao vivo. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo dom de Jesus Cristo. Nós te agradecemos pela salvação em Jesus Cristo. Pai amado, o teu amor nos constrange, porque nós não temos merecimento nenhum, mas pela tua graça, pela tua misericórdia, é que o Senhor nos deu essa salvação. Ó Deus, nos faz ousados, ó Pai, para levar e testemunhar o que Cristo está fazendo, ó Pai. Pai, não nos dá um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, Senhor, para nós levarmos a tua palavra e mostrarmos ao mundo que a única solução é Jesus Cristo. Assim como os discípulos, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, tiveram coragem de testemunhar de Cristo Jesus. Pai, nos dá cada vez intimidade, cada vez mais e mais com o Senhor. Pai, não nos deixe, Senhor Deus, que nós possamos ficar desapercebidos, ó Pai, distraídos, ó Deus, porque nós queremos ser servos do Senhor todos os dias da nossa vida, em qualquer lugar que nós estivermos, no nosso trabalho, com os nossos colegas, na nossa família, na igreja, na nossa vizinhança, nesse bairro de Jardim Fontales, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê ousadia para levar a tua palavra a essas pessoas, ó Pai. Ó Deus poderoso, Deus amado, nós queremos te agradecer pelo amor que o Senhor tem nos dado. Pai, renova as nossas forças, nos dá vigor, que quando nós viermos para a tua casa, Senhor Deus, nós possamos ter um vigor vindo do Espírito Santo, ó Pai. Às vezes nós temos que trabalhar, sair para trabalhar, chegamos realmente, Senhor Deus,
navigados, ó Pai. Mas nós queremos te pedir, como a tua palavra nos fala, que aqueles que confiam no Senhor terão vigor, forças novas hão de ter, correrão até as alturas. É isso que nós queremos te pedir, ó Pai. Que nós tenhamos esse vigor para te servir, ó Pai. Que nós tenhamos, Senhor Deus, essa fortaleza vinda do teu Espírito Santo, ó Pai. Ó Deus, eu te peço nesse momento, pelas famílias que estão lutadas, famílias que perderam, Senhor Deus, os seus entes queridos, que o Senhor possa, Senhor Deus, consolar essas famílias, ó Pai. E que também seja um momento, uma oportunidade de conhecer a Jesus Cristo como Salvador da vida daqueles que não te conhecem, ó Pai. Pai, eu te pedir por esse bairro de Jardim Fontales, pelos nossos adolescentes, ó Pai, tem misericórdia, Senhor, que estão envolvidos com essas músicas horríveis, ó Pai, com esses funks, esses narguilha, ó Deus, com a droga. Pai, tem misericórdia dos nossos jovens, ó Pai. Que nós tenhamos, Senhor Deus, estratégias, ó Deus, para levar a tua palavra a esses jovens e que vidas sejam transformadas nesse bairro, ó Pai. Pai, eu te peço pelas famílias da tua igreja, que o Senhor nos fortaleça a cada dia, Senhor Deus, com o teu poder do teu Espírito Santo, no vínculo da paz, no vínculo da união e da comunhão também, Senhor. Obrigado pela tua igreja existir. Eu te peço por cada pastor, Senhor Deus, que tem pastoreado aqui, Senhor Deus, nas igrejas aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um e que nós possamos unidos, ó Pai, levar o teu evangelho a cada pessoa nesse lugar, Senhor. Ó Deus, também te peço pela família da tua serva, irmã Kátia, que o Senhor continue a abençoar, Senhor Deus, que o Senhor coloque, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que eles estão precisando e que o Senhor possa fortalecer a cada um deles, ó Pai. Te peço pela vida do Renan, Senhor Deus. Pai, a gente sabe que a adolescência, Senhor Deus, é um momento tão complicado de descobertas, um momento de incertezas. Mas eu te peço por ele, Senhor, que ele possa voltar, Senhor Deus, para os teus pés, ó Pai, porque nós sabemos, Senhor Deus, que salvação só em Cristo Jesus. Te peço, Senhor Deus, pelos nossos governantes, te peço, Senhor Deus, pelo nosso presidente, que o Senhor esteja abençoando ele, dando sabedoria dos altos céus, ó Pai, porque se ele governar bem esse país, ó Deus, também, Senhor Deus, nós seremos beneficiados com isso, ó Pai. Te peço pela esposa dele, Senhor Deus, uma cristã, ó Deus, dê sabedoria a ela também, ó Pai, que ela possa ser, Senhor Deus, uma força, uma fortaleza para ele, ó Pai. Te peço pelo Congresso Nacional, pelos deputados, os senadores, Pai, que eles possam governar, Senhor Deus, para o pobre, para o oprimido, para aqueles que têm necessidade, ó Pai. Porque no mundo, Senhor Deus, que nós vivemos tantos mendigos, tantas pessoas debaixo da ponte, ó Pai, um país tão rico como é o nosso país, ó Pai, que nós vemos, ó Deus, pessoas jogando comida fora, ó Pai, e nós sabemos que nós moramos num país abençoado, ó Pai, então nós queremos te pedir que eles possam governar, não só olhando para eles, mas olhando para o povo que é necessitado, ó Pai. Eu coloco, Senhor Deus, o nosso país, Brasil, em tuas mãos, que haja realmente, Senhor Deus, ordem e progresso no nosso país, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos pelas igrejas, ó Pai, que têm pregado pelo Evangelho da tua palavra. Te agradecemos pela vida dos pastores, ó Pai. Fortalece os pastores nesse momento de incerteza, de tanta dificuldade que nós estamos passando, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradeço pela minha vida. Te agradeço pelo privilégio de pastorear, ó Pai, essa igreja, ó Pai. E dê sabedoria, Senhor. Que a cada dia eu possa aprender com o Senhor, como eu tenho aprendido, ó Pai. Eu te louvo, eu te agradeço também pelos irmãos que têm nos acompanhado, Senhor, pelo Facebook, e às vezes não ao vivo, mas depois que nos acompanham. Que o Senhor abençoe a cada vida, a cada família. Obrigado por tudo que eu te peço e agradeço nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a cada irmão, abençoe a sua casa, a sua família, o desejo do seu coração. Que Deus nos abençoe. Com oração silenciosa, estamos encerrando.